Natália Skin, ex-nora do Lula, denunciou Luiz Cláudio Lula da Silva por violência psicológica, moral e física. Eu, inclusive, demorei a saber dessa notícia porque não tinha chego até mim, porque as pessoas não estão falando sobre. E o pronunciamento a respeito de minorias e da defesa dos direitos das mulheres não pode ser seletiva. Não importa de quem é filho, não importa se é da direita ou se é da esquerda, não importa se é pobre ou rico, se é famoso ou anônimo. Se uma mulher denuncia uma violência, a gente precisa falar sobre isso e a justiça precisa ser feita, não importa quem seja. Natália falou que descobriu diversas traições, que passou por violência física, por ameaças, ofensas verbais. Disse que ele manteve relações sexuais com outras mulheres sem preservativo, contraindo infecções e colocando a saúde dela em risco. E que ela chegou a se afastar do trabalho e ser hospitalizada com crise de ansiedade. São diversos níveis de violência, são diversos níveis de abuso, aos quais, infelizmente, muitas mulheres já passaram e passam. Luiz Cláudio nega as acusações e alega calúnia. Mas até aí esse script a gente já conhece, né? Eu fico pensando que é muito difícil você ser uma mulher que denuncia uma violência que você sofreu. E quando você faz uma denúncia contra um homem poderoso, isso é infinitamente mais difícil. Denunciar o filho de um presidente não deve ser só muito desafiador, como muito desgastante. Existe um número ainda maior de pessoas para descredibilizar, julgar, culpabilizar a vítima e para defender o acusado, independente das provas ou não. Inclusive, o Luiz Cláudio chegou a postar esse vídeo no feed do Instagram dele. Ele nega, né, que essas acusações de violência física e verbal contra a moça, Natália Skin Cariol, que é médica, e desde o princípio isso me pareceu muito estranho. Aliás, desde o princípio me pareceu estranho o filho do Lula namorar uma pessoa com aquele perfil tão dissonante com ele, que é um rapaz humilde na sua postura, discreto, e ela faz muito essa linha de BBB, com bocão, e com harmonização facial, e com cabelão, e com bustão, e com pose sexy, e querendo ser uma intelectual, e fazendo uns textos de... Eu acho que ela é psiquiatra, mas os textos dela mais parecem de autoajuda, filosofando. Então, eu achei que aquele casal não conjumina. Foi um casal de ocasião. Sabe o que não combina? Opinião que ninguém pediu. Isso é que não combina. Que eles eram apenas namorados e nega ter agredido, e ela também tem prova disso, fica o dito pelo não dito. Que dito pelo não dito, se ela tem prova, minha filha? E aí a gente tem que se deparar com coisas como essa, que além de estar fazendo uma denúncia de uma violência que sofreu, ainda tem que ficar escutando essa senhora com esse pensamento do século passado, ficar julgando você de acordo com o seu estereótipo, com a sua cara, com as roupas que você usa, para dizer se aquele relacionamento fazia sentido ou não fazia sentido, querendo insinuar que não é exatamente com esse tipo de mulher que você deveria entrar numa relação, e de alguma forma talvez até culpabilizando ela por ter passado tudo que ela passou. Então, eu acho importante que a gente fale sobre esse caso, a gente traga as acusações que a Natália está fazendo, e principalmente que a gente entenda que o caráter não necessariamente tem relação direta com o posicionamento político. Eu sou uma pessoa muito mais alinhada à esquerda e que circula muito mais em rodas de pessoas com um posicionamento político parecido com o meu. E não é uma verdade que os homens que estão do lado de cá são homens ótimos. Tanto que a gente tem um exemplar do esquerdomacho, que é o homem de coque, bigode, camisa floral, que te agride ao som de Djavan. O machismo está entranhado na nossa sociedade. Assim como o racismo, assim como a homofobia, assim como uma série de preconceitos, a gente vive dentro do patriarcado. Diferente do que andam falando por aí em podcast, a gente não vive dentro do matriarcado opressor. É extremamente comum que se reproduzam esses comportamentos, essas violências, e os homens, em geral, são extremamente machistas. Mesmo dentro da esquerda, mesmo filiados a partidos que dizem que lutam contra a violência contra a mulher.
Claro que dependendo do grupo que você ocupa, é mais fácil com que você reproduza certos comportamentos. Porém, ninguém está imune a nada. O ponto é, a gente não pode deixar de olhar e de falar sobre simplesmente porque é o filho do presidente. E a palavra da mulher precisa ser validada, precisa ser ouvida. E eu gostaria muito que o Lula, apesar de não ser responsável por essas atitudes, porque quem fez foi o filho e não ele, se posicionasse sobre isso, que ele falasse sobre. Talvez ele esteja aguardando sair mais detalhes do julgamento, da apuração disso tudo, mas é importante que a gente não deixe passar e que a gente não faça uma justiça seletiva. A justiça tem que funcionar para todos. E se nós lutamos para acabar com a violência contra mulheres, precisa ser todo tipo de violência, vindo de todo tipo de homem. Não importa de quem ele seja filho, não importa o posicionamento político dele.